há 4 anos. Como é que encontraste a nossa diáspora? Qual é a fotografia que fazes da nossa diáspora angolana hoje em dia? Olha só, a diáspora angolana é uma diáspora até certo ponto problemática, ok? E eu acho que essa problemática da diáspora não se restringe só para Angola. É um problema da diáspora a nível da África. E por que eu digo isso? Nós temos vários problemas de ordem política, social, econômica e, acima de tudo, cultural, principalmente para Angola. A questão é nós compreendermos qual é o papel da diáspora, ok? Nós precisamos Uhum, de compreender isso. A diáspora basicamente representa Angola fora de Angola, ok? É um uhum, espaço de influência muito importante na questão de abertura de espaços de influência e espaços de mercado, de escoamento de produtos e etc. A diáspora tem um papel vital, mas a diáspora angolana, eu acho que ela está muito enfraquecida, muito, mas muito enfraquecida. Por quê? Porque ela não produz. E um dos aspectos mais importantes da diáspora é a questão de produção. Nós precisamos de saber como é que a diáspora produz. A diáspora produz de várias formas, mas, no entanto, para que a diáspora possa produzir, é preciso que exista uma comunidade. E, infelizmente, nós, a nível da Europa e de outros espaços, nós não temos propriamente comunidades. É preciso deixarmos isso aqui claro. Nós não temos comunidades. Nós temos angolanos a viverem na Europa, angolanos a viverem na Ásia, angolanos a viverem em qualquer pedaço na Austrália, no continente australiano, em qualquer lugar, mas nós não temos propriamente uma comunidade angolana na diáspora, porque uma comunidade ela tem diversos pressupostos, ok, que lhe uhum, afirmam uhum, como comunidade, e nós não reunimos esses pressupostos para afirmarmos de forma efusiva que nós temos uma comunidade. Porque uma uhum, comunidade é um ecossistema, é um ecossistema dinâmico que cria uhum. as suas próprias possibilidades e, por via dessas possibilidades, consegue contribuir positivamente para a economia de Angola, sendo ela uma representação de Angola no estrangeiro. Uhum, uhum. Pois, quando dizes que nós não temos comunidades, isto é preocupante e posso dizer talvez que é um dado de facto. Eh, Podes nos dar alguns exemplos o porquê que nós não temos comunidades e onde reside o elo de fraqueza para que nós não tenhamos comunidades na diáspora? Olha só, Álvaro, eu vou lhe falar da seguinte forma, meu irmão. Não, por que é que não temos comunidade? Porque toda a comunidade ela é um espaço de possibilidades, conforme eu disse, e ela faz uma representação de Angola fora do território angolano, ok? Pois. Então, significa que o primeiro elemento para a materialização de um corpo diaspórico é a unidade cultural. É preciso que haja um reconhecimento da própria cultura, de hábitos, costumes dos povos, ok? E eles passam a se identificar por via desses mesmos valores. E esses mesmos valores faz com que eles tenham uma orientação e toda a comunidade ela tem de ter objetivos específicos, porque ela, já que representa Angola fora de Angola, ela tem objetivos políticos, tem objetivos econômicos e, acima de tudo, culturais. Ela tem esses objetivos todos, porque na diáspora, uma diáspora forte, ela é a representação de uma cultura forte e é por via dessa cultura forte que se buscam os elementos políticos e econômicos, ok, de representação do país, ok? É preciso que haja unidade, haja representação, ok? E Uhum, eu acho que nós não temos isso. Mas isso não acontece porque a diáspora é assim, isso acontece principalmente porque uhum, a projeção que Angola dá para a diáspora é uma projeção sem cultura no verdadeiro sentido. Porque nós precisamos de quê? Nós precisamos de cultura para a identidade, nós precisamos de cultura para nos definirmos. E quando tu não tens cultura, tu não tens identidade. E quando tu não tens identidade, tu não consegues cumprir o verdadeiro papel da diáspora, que é influenciar determinadas políticas, que é principalmente servir como um hub
para uma das indústrias mais valiosas do mundo, que é a indústria do próprio turismo. Ok? Uhum, As uhum. pessoas, para terem a percepção do que é Angola, elas precisam, dentro da diáspora, visitar espaços, como é o caso de uma comunidade, se existisse propriamente, onde eles vão ter contato com a nossa cultura, vão ter contato com a gastronomia, ok? Uhum. Vão ter contato com os nossos hábitos, com as nossas roupas, com tudo aquilo que a gente apresenta. Ok? Que é uma Ok. representação daquilo que é a nossa cultura e que é a nossa identidade. Isso é que chama a atenção aos estrangeiros para criar alguma intimidade e conseguirem também sair do seu país para ir visitar Angola. Nós precisamos de ser uma apresentação para algo maior, e esse algo maior está no nosso território, mas nós precisamos de fazer a introdução. A diáspora funciona como uma porta de introdução a uma determinada cultura. Ele vai apresentar uma cultura a um Quer dizer, determinado povo. nós a diáspora seria mais ou menos, se me faço compreender bem em outra linguagem, nós seríamos a vitrina, não é? A É isso vitrina mesmo, para chamar, o turismo, o para turismo, atrair o turismo. Agora, perfeitamente. Isidro, eh, estás a falar de hub, representação cultural e deveria haver também aquela interação positiva, não é? Do Estado, ou mesmo, vamos não só dizer o Estado, mas vamos dizer mesmo o governo, devia ter Uhum. talvez um programa estratégico para com as diásporas, com a diáspora, não é? Dar assistência à diáspora, um programa de intercâmbio entre a De diáspora e o próprio intercâmbio, governo. claro. Isso aqui, só Sim, rapidamente, isso que tu estás a falar é muito sério e é muito correto. O governo devia estar mais envolvido com a diáspora, mas o problema saca é que aquilo que nós vivemos em Angola é que o governo leva como elemento de exportação para dentro da diáspora. Os vícios que nós vivemos dentro da Angola são os vícios que se reproduzem fora da diáspora, dentro da diáspora. Por exemplo, se não tens cultura, não tens identidade de Angola, tu não tens fatores que unem o povo dentro de um determinado território, então é impossível você ter uma diáspora. É impossível você ter uma comunidade. E é impossível você ter uma representação forte na diáspora. A partir do momento em que você não tem a cultura como elemento central para a unificação e construção de uma ideia de grupo. Porque a diáspora, basicamente, representa um grupo fora do seu país de origem, ok? Que se representa pela sua cultura, se identifica pela sua cultura e cria uhum, as suas próprias condições de sobrevivência a nível da diáspora, criando o seu próprio ecossistema de relações que sejam econômicas, políticas, sociais e, acima de tudo, culturais. O cultural ele é sempre apresentado como uma ferramenta de soft power, é como o Álvaro aqui falou muito bem, falou da vitrine. Ok? E o soft power é uhum. justamente isso. Por exemplo, eu podia dizer-te aqui, meu irmão, que se nós fôssemos pessoas bem mais organizadas, nós nesse momento temos uma ferramenta de soft power, que não é, que é uma ferramenta, inclusive, que eu sempre fiz muita crítica, mas muita crítica mesmo, porque eu acho que essa ferramenta precisa de ser refinada, mas que ela tem potencial para ela influenciar outras culturas e, de certa forma, abrir mercados de consumo, ok? Sim. Mas é Uhum. muito importante nós aqui vemos a questão que para abrir um mercado de consumo, você precisa de produzir, Ok, entendes? É ok. importante que você produza, porque o mercado de consumo que você abre, você vai vender produtos e serviços, ok? Então, Uhum. você para abrir um mercado de consumo, você precisa de ter meios de produção, precisa de estar a produzir. E a identidade, e nós costumamos a dizer uma coisa que é muito importante aqui, que uma economia forte é fruto de uma cultura forte. Muitas pessoas não conseguem até hoje fazer essa colocação, Álvaro, o que é muito perigoso. Uhum. Você precisa entender que a China tem uma cultura forte e, como consequência, tem uma economia forte. Que a Forte. cultura ela não se restringe simplesmente na questão de bens e serviços, mas também na filosofia, na forma de pensamento de um povo e naquilo que eles projetam para o seu próprio futuro. Estás a entender?